Estão prontos? Então, por favor, amarre o cinto, sente-se direito na cadeira, para que a gente decole. Eu tenho como tema hoje, vitória por meio da fé. E eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 João, capítulo 5, não é o Evangelho de João, tá? É lá perto de Apocalipse. 1 João, capítulo 5. E eu vou ter como base da nossa reflexão esta noite quem encontrou, diga amém. Porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? O que é que vence o mundo? Vocês não estão acompanhando? Misericórdia. Hã? Não, vamos ler de novo, e eu quero que vocês leiam. Eu falei onde estava escrito, não falei? Vocês estão dormindo? Ei, meus irmãos, ei. Vamos lá. 1 João, capítulo 5, e o versículo 4. Ele diz, todo que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O que é? Então o que é que vence o mundo? Bem, nós pertencemos a um reino, ou eu poderia dizer a um time, que nunca perde, amém? Porque dificilmente eu falo sobre essa questão de vitória, de lutas, mas eu decidi falar hoje sobre isso, porque eu creio que Deus quer dar vitória ao seu povo, amém? E Ele está dizendo que todo aquele que nasceu de Deus, eu falo com alguém nascido de Deus aqui? Alguém nasceu de Deus aqui? Então deixa eu logo lhe dizer, é impossível você ser um derrotado. Amém? O que é que o texto diz? Todo o que é nascido de Deus faz o quê? Vence o mundo. E se você é um nascido de Deus, saiba que a vitória é nossa em nome de Jesus. Paulo diz assim que nós somos em Cristo mais que vencedores. E minha proposta hoje é trazer à lembrança aquilo que Jeremias, quando escreve no seu livro de Lamentações, ele diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu vejo muita gente caminhando com Deus e parece que não percebe com quem anda. E ele está dizendo que todo aquele que nasce de Deus vence o mundo. Agora ele vai dizer como é que eu venço o mundo? Por meio da fé. Toda vitória, querido, vai exigir de nós fé. Você quer vencer o mundo? Precisa ter fé. O escritor aos Hebreus vai dizer que a fé é o quê? O firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza de fatos que não se veem. Ele está dizendo, você quer andar com Deus? Você precisa ter fé, porque aquele que se aproxima de Deus, deva crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Todos nós temos nossas próprias guerras particulares, sim ou não? Eu tenho certeza que eu estou falando para todas as pessoas que enfrentam guerras todos os dias.
E a nossa vitória, irmãos, não depende da guerra que nós enfrentamos. Depende da substância que nós temos dentro de nós. Há pessoas que têm uma guerra tão pequena e estão sendo derrotadas. Há outros que têm assim um monstro diante de si, mas elas conseguem vencer por causa da sua fé. Quando a gente lê o capítulo 11 de Hebreus, nós vamos ver o tempo todo que pela fé, aqueles homens colocaram exércitos para correr. Aqueles homens venceram batalhas impossíveis. Agora chegou a tua vez. E a minha pergunta é, você vai ser derrotado? Chegou a nossa vez. E Deus nos colocou neste tempo. E Ele sabia que nós íamos enfrentar batalhas diárias. Mas sabe o que Jesus disse? Eis que eu estou... Quantos dias? Até quando? Até a consumação dos séculos. E se isso é verdade, é preciso você crer de todo o coração. Aliás, tudo é possível ao que crê. Agora tem gente, irmãos, que entra em guerras que não são suas. Vou dizer de novo. Tem gente que está sendo derrotada, entrando em guerras que não são suas. E porque não são suas guerras, Deus não abençoou para que elas estivessem ali. E o resultado, irmãos, é que tem gente carregando pesos enormes, com amarguras enormes no coração, e às vezes com derrotas terríveis. E pastor, não, mas eu sou fiel a Deus. É? Então eu quero lhe contar duas histórias bem rápidas. O rei de Israel, chamado Josafá, era um rei sábio, temente a Deus, servia a Deus com alegria. Mas um dia ele se juntou com Acabe, que tinha virado as costas para Deus, não queria absolutamente nada com Deus, mas Acabe convida ele para entrar numa guerra para ajudá-lo. Mas Josafá não perguntou ao Senhor se deveria entrar ou não na guerra. E por pouco, ele se disfarçou, vocês devam lembrar da história, ele se disfarçou, Acabe se fez como um soldado normal e colocou ele como o rei principal da guerra. Só que o rei não queria matar o exército de Israel, queria apenas o rei. E agora quem está se apresentando como rei de Israel? Josafá. E a guerra foi totalmente contra ele. E por uma misericórdia de Deus, que ele grita dizendo que ele não é Acabe, então deixaram de persegui-lo. E alguém jogou uma flecha aleatória, e o texto diz que caiu exatamente no carro onde que estava Acabe, e Acabe foi morto naquele dia. Mas por pouco, Josafá não morria. Por pouco, irmãos, muitas vezes crentes que são fiéis a Deus, que caminham com o Senhor, mas não tiveram a sabedoria, entram em coisas que nunca deveriam ter entrado. Hoje estão completamente arrependidos. Mas tem um dos homens mais santos da Bíblia, e eu já falei aqui algumas vezes sobre ele, o rei Josias, que começa a governar. Josias tem 8 anos de idade, governa sobre Israel de uma forma tão impressionante, trouxe um avivamento à casa de Israel e de Judá. Um dia,
o rei do Egito, irmãos, ia lutar contra o rei da Assíria, não tinha nada a ver. Escuta, não tinha nada a ver a guerra com ele. Era o Egito contra a Síria. Sabe que Josias pensa, eu também devo entrar nessa guerra? Irmão, a guerra não é tua. Por que tu vai entrar? E o Neco, rei do Egito, disse, não entra. Eu não quero lutar contra ti. Mas Josias, orgulhoso, achou, eu vou lá e vou vencer. Neco disse, Deus entregou a Síria nas minhas mãos, não te mete nesse assunto, porque Deus não está contigo. E mesmo assim, ele não ouviu. Aos 39 anos de idade, aquele homem que era fiel a Deus, irmãos, simplesmente foi assassinado. Um homem fiel a Deus. Precisamos ter sabedoria, irmãos, porque assim, eu li um texto que a vitória nossa vem por meio da fé, e todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Mas nós precisamos compreender uma coisa: se Deus não te chamou para aquela guerra, não entre. Você já viu gente, irmãos, gente boa, que vão para os estádios de futebol, e lá acontece uma confusão e o cara não tem nada a ver com peixe, mas começa a fazer a mesma baderna que se ele estivesse sozinho não faria. E o resultado, muitas vezes, é terrível. Ele pode perder até a vida, porque ele entrou em questões que não eram dele. Quantos negócios? Olhe para cá. Quantos negócios que as pessoas se intrometeram, irmãos? E elas criaram inimizades. Quantos problemas familiares que as pessoas se envolveram, que não deveriam envolver-se, colocando-se de um lado, sabe? Aí a família se resolve e o sujeito se torna inimigo dos dois. Já viram isso? Marido e mulher brigam, aí vem alguém e se posiciona em favor de um, em detrimento do outro, depois marido e mulher se reconciliam, e agora eles têm aquele que era amigo dos dois, se tornou inimigo. Então, cuidado, porque se Deus não está nisso, cuidado com aquilo que você faz quando Deus não está lá. Amém? Mas eu quero ir mais. Outras guerras necessariamente elas são de Deus. Se você olhar, irmão, Jonas estava no seu devido lugar. Jonas, filho de Amitai, está longe, vivendo sua vida, e Deus disse, Jonas, sai daqui e vai para Nínive. Lembra que Jonas não queria ir? Mas Deus disse, é você que vai? Ei, escuta aqui, algumas vezes você vai querer fugir, e Deus escolheu você para entrar numa guerra, e nunca diga não quando Deus te chamar para fazer alguma coisa. Amém? Jonas quase perdeu a vida, vocês lembram disso? Foi engolido por um grande peixe. Jonas passou situações difíceis porque queria fugir do propósito do Senhor para a sua vida. Não fuja. Vocês lembram de Moisés? Moisés tinha tentado vencer o Egito, matando um egípcio. Depois, Moisés foge para a terra de Midian, e lá ele está há 40 anos. Quantos anos? Sequer lembrando do Egito. E Deus diz, Moisés, eu ouvi a oração do meu povo, escute aqui. Deus muitas vezes vai levantar você em resposta de oração de outros. Amém?
esteja pronto, você nem sabe. Você pode até achar, meu Deus, porque Deus não escolheu outro, e Deus está dizendo, não! O meu povo está orando e buscando alguém, e eu encontrei alguém, e esse alguém é você. Vocês estão ligados? Irmãos, muitas vezes o que a gente quer é só ser abençoado. Quando Deus chamou Abraão, ele disse, olha, eu te engrandecerei e te abençoarei, mas ele diz o quê? Sê tu uma bênção. Deus, irmãos, vai contar conosco, independente de onde nós estamos. Você veio para a fileira, você entrou na jornada, então saiba que uma hora Deus vai requerer de você um posicionamento para andar com Ele. Amém? Então esteja preparado, esteja pronto. Aí eu poderia falar de tantos outros, Noé, que não tem nada a ver com, sabe? Sabe por que Noé foi separado para a guerra? Ele não estava lá com a família dele? Foi a única pessoa que Deus encontrou naquele tempo. Foi o único homem que estava andando com Deus, era o único homem santo, era o único homem que Deus contava para fazer aquilo que ia fazer. Deus ia fazer algo grande na terra, mas estava procurando alguém. Quem sabe, ouça-me aqui, quem sabe, você está tranquilo com a sua família, vivendo sua vida normalmente, mas Deus vai fazer alguma coisa na terra grande e vai procurar um homem ou uma mulher. E Ele vai encontrar você. Ele vai encontrar você, e aí você deva estar dizendo, como disse Isaías, a quem enviarei? Quando Deus perguntou, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E qual foi a palavra? Eis-me aqui. A pergunta é, o que é que você vai dizer quando Deus dizer assim, Carlos, eu procurei e encontrei um homem? Você dirá, eis-me aqui? Moisés disse muitas vezes, envia outro. Não, Senhor, envia outro. E Deus está dizendo, não, é você mesmo. Irmãos, muitas vezes, o nosso problema é porque a gente está disposto a fugir, porque não crer. Aliás, tem alguns aqui, e eu vou falar, que já deveriam fazer coisas extraordinárias em Deus, mas continuam fugindo. Quando Deus chama, diz, não, pelo amor de Deus, eu não sou capaz. Eu não sou preparado. Eu não sei falar. Eu não sei fazer aquilo. Sabe, eu não sei fazer aquilo outro. Eu não tenho coragem. Agora eu te pergunto, Deus erra? Deus erra? Se Deus não erra e te escolhe, então por que você não vai? Aí a pergunta é, cadê a fé? Você quer vencer o mundo? Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Outras guerras, irmãos. Nós vamos precisar de força. Lembra de Sansão? Deus escolheu Sansão, porque, irmãos, assim, guerra não tem, como dizer assim, não tem um manual. Não é só um estilo. Tem vários estilos. Às vezes Deus vai precisar de gente que tenha força. Vai precisar da nossa força. E aí Deus encontrou Sansão. E às vezes Deus vai encontrar pessoas que a gente nem imagina. Só que tem um detalhe. Sansão só era alguma coisa por causa do Espírito de Deus que nele habitava. Ninguém tem força alguma que não venha do alto,
que não venha de Deus, que não venha, sabe, para lhe abençoar e lhe fortalecer e lhe fazer entender quais são os propósitos do Senhor. Há outras que você vai precisar de estratégias. Estratégias? Como assim, pastor? Lembra, pastor Nonato, que Deus chamou, aliás, Deus não chamou. E isso aqui é uma parte interessante, porque Deus não chamou Davi para guerrear contra Golias. Davi percebeu que Golias estava desafiando a Deus e desafiando o exército do Senhor. Vocês lembram disso? Então ele propôs no coração e fazer. Colocaram uma vestimenta e as armaduras de Saul em Davi, porque entendia que a guerra era do jeito que era natural todo mundo guerrear. Ei, você precisa surpreender o teu inimigo, amém? Quem tem fé surpreende com sua estratégia e inteligência. Davi não chegou lá e disse: vem aí, Golias, tu é homem, vem brigar comigo. Foi assim? Olha, eu vou puxar minha espada, eu vou fazer do mesmo jeito. Sabe, Golias era especialista no estilo de luta que ele fazia. Imagina alguém que luta MMA, lutar com alguém que luta judô. Ou seja, a luta não faz sentido. Ou capoeira. E Davi entendeu, eu preciso mudar a estratégia, porque eu vou de uma forma que ele não espera. Ei, querido, em nome de Jesus, quando você entrar numa guerra, peça sabedoria para Deus te dar estratégias. O Senhor estava com Davi, sim ou não? Estava ou não estava? Mas Davi precisou ter inteligência. Eu vejo gente, irmãos, não, Deus está comigo, por isso eu vou fazer. Irmão, pelo amor de Deus, seja sábio. O que tem de gente forte, perdendo guerra, por não ter sabedoria. O que vai fazer muitas vezes eu vencer, irmãos, é a sabedoria e a estratégia que Deus me deu. Outra vez, vocês lembram, quando os filisteus vieram contra Davi, logo quando Davi se tornou rei em Israel, os filisteus disseram, vamos contra Davi, e Davi consultou ao Senhor. Ei, Davi fez o quê? Consultou ao Senhor. E perguntou, Senhor, eu tenho que ir contra os filisteus? E o Senhor disse, vai. E ele foi. Aí ele venceu os filisteus. No outro momento, Israel novamente, os filisteus novamente vieram contra Israel. Davi pergunta de novo, Senhor, eu tenho que ir? E Deus disse, vai. E ele foi e venceu mais uma vez. Na terceira vez, irmã Rosa, porque é assim, quando a gente começa a vencer, já sabe fazer as coisas, ele nem pergunta mais para Deus. Não, Deus já me disse uma vez, não, eu já sei, a estratégia é essa, eu vou, nem pergunta mais. E talvez seja aqui que as pessoas se perdem. Aí Davi novamente pela terceira vez pergunta, Senhor, eu devo ir? Aí Deus disse, não. Você não vai como das outras vezes. Você sai, esconda-se e espere o sinal. Quando você ouvir o sinal por cima da amoreira, então você sairá e vai vencer ele. Deus estava dizendo, aprenda a ter estratégias. Aprenda a lidar com o teu inimigo. Porque às vezes ele tem certeza que você vem do jeito que ele queria.
Como Davi disse, tu vem a mim contra mim com espada, com escudo e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, quando ele falou isso com Golias. O que Deus está tentando dizer para nós, cuidado, tenha sabedoria, não entre de qualquer jeito, porque esse qualquer jeito, ao invés de você ter vitória, você vai ser derrotado. Pense nas vitórias que Deus já tinha dado nas tuas mãos. Pense em coisas que você já deveria ter vencido e continua lá. Irmãos, muitas vezes a gente pensa assim, eu vou me afastar do pecado. E precisamos. Mas o escritor aos Hebreus vai dizer assim, não somente do pecado, mas do peso. Porque a gente carrega pesos que não deveríamos mais carregar. Porque há outras coisas, irmãos, há batalhas que são batalhas existenciais, mas há batalhas espirituais. E como é que a gente vai vencer isso? A minha pergunta, como é que você está lutando suas batalhas? Tem estratégia? Ou você está lutando do mesmo jeito que o teu inimigo? Ou você está fazendo do jeito que o inimigo quer? Ao invés de você estar vencendo, você está sendo vencido. Vencido na sua alma, com um coração completamente destruído, sem saber o que fazer, porque não pergunta ao Senhor. Uns entraram em batalhas que não eram suas. Outros fizeram coisas que não deveriam fazer, sem nenhuma estratégia, sem nenhuma força, sem nenhum poder da parte de Deus. Mas eu quero ler, abra comigo 2 Crônicas, capítulo 20. Capítulo 20. É uma história também de Josafá e ela é muito interessante. Quando Moabe e Amon se juntaram para lutar contra Israel, e a multidão era muito grande, Josafá ficou apavorado, meu Deus do céu. Aí ele entrou diante do Senhor, diante de toda a congregação, ele orou, jejuou, buscou a face do Senhor, chamou todo Israel a orarem, e quando eles estão orando, o Espírito do Senhor veio sobre um dos profetas, e eu queria ler a partir do versículo 15, não, versículo 14, para dar sentido. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e diz: dai ouvidos todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra eles, eles que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parado e vede o livramento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Escuta aqui. Há outras batalhas que por causa do teu clamor, da tua oração, Deus entra, ao invés de ser tua, Deus toma
como se fosse dele. Lembra? Eles vieram contra Josafá, mas Josafá disse: não, Senhor, eu quero saber quem é que está nessa luta. E Deus disse: calma, essa luta que você está pensando, você não terá que pelejar. Você pode imaginar Deus dizendo assim: te acalma, você não vai precisar pelejar, porque o Senhor pelejará por vós. Amém? Você vai subir e você vai olhar. Aí sabe o que Josafá fez, irmãos? Ele não ficou pensando: será, meu Deus, o que é que nós vamos fazer? Irmãos, então nós vamos sair aqui escondido, olhando para ver o que é que o Senhor vai fazer. Sabe o que Josafá fez? Preparou os músicos e disse: já que o Senhor está conosco, nós acreditamos. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer um coral. Eita glória! Nós vamos cantar e celebrar antes da vitória chegar. Amém? Sabe de uma coisa? Às vezes Deus está dizendo: eu estou contigo, essa batalha é minha, você não vai perder essa batalha, e você fica: meu Deus do céu. Aí sabe o que acontece? Você não ganha. Mas Josafá disse: não, então se o Senhor disse que está conosco, eu acredito nisso. E se Ele está conosco, nós não vamos levantar um dedo, o Senhor vai fazer coisas extraordinárias. E Ele então faz um coral e todo mundo sai cantando. Irmãos, vocês já imaginaram? Ao invés de Ele colocar o exército na frente, Ele coloca um grupo de irmãos cantando? Você pode imaginar isso? Escuta, durante 4 dias, irmãos, eles carregaram muitos despojos de guerra sem levantar um dedo, porque o Senhor, sabe, naquela noite, o Senhor destruiu aquele exército e eles não precisaram guerrear. Aí eu te pergunto: você acha que Deus não quer fazer a mesma coisa contigo e comigo? Por que você reclama? Por que você às vezes fica pensando: meu Deus, será que Deus ouviu o meu clamor? Meu Deus, o que é que está acontecendo? Meu Deus, será que tu és o mesmo de ontem? Deus, eu sou o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Deus está dizendo: tem pelejas que você não precisa, entrega para mim e deixa que eu vou resolver para ti. Eu vou na tua frente. Ei, deixa eu só contar uma história. Terça-feira à noite, um amigo meu ligou para mim e eu comecei a conversar com ele. E eu comecei a dar uma palavra de fé para ele. Ele disse: Ilquias, se alguém dissesse assim para mim: vamos fazer uma viagem. Ele disse: eu não tenho condição nem de chegar ao João Paulo. Ele mora para cá. Eu não chegaria nem ao João Paulo, porque eu não tenho condição. Eu digo: onde está a tua fé? Você não acredita que Deus pode abrir uma porta de hoje para amanhã? Sabe o que ele disse para mim? Pelo amor de Deus, ora por mim. Eu digo: homem de pequena fé, você já percebeu que Deus te colocou aí para mostrar que Ele é Deus? Ele disse: não, eu acredito. Aí começou com aquelas histórias: eu creio. Ele disse: por que você não vive pelo que crê? O justo vive pela fé. Aí ele: ora por mim. Eu digo: eu vou orar, agora tu precisa acreditar. Ele disse: amém, eu acredito. Eu digo: então está afirmado. Que dia foi que eu disse? Sexta-feira. Ontem foi sábado. O irmão ligou para mim. Eu não conversei com ninguém, a não ser com Jeová. Eu não disse nada para ninguém, nem ele falou. Ele disse: eu vou falar só para ti, que a minha situação está tão difícil, como ele disse, eu não tinha condição nem de ir no João Paulo fazer um piquenique. Aí o irmão ontem, por volta de 11 horas da manhã, olha, eu tinha falado com ele, mas 11 horas da noite, de sexta-feira, 11 horas da manhã, de sábado, um amigo me mandou uma mensagem:
pastor, você sabe o Pix do fulano de tal, do irmão? Eu disse, não, mas eu dou um jeito de saber. E eu liguei 10 vezes para ele quase não estava atendendo o telefone. Eu digo, misericórdia. Até que ele atendeu, eu digo, pelo amor de Deus, me passa o Pix, homem de pequena fé. Tem um irmão que está querendo abençoar você. Ele disse, meu Deus. Aí ele até brincou comigo, eu disse, rapaz, quem anda contigo anda com Deus. Eu digo, claro, meu amigo. Você não acredita? Nós oramos ontem à noite e agora, antes de 24 horas, Deus está dizendo assim, olha, isso aqui não é grandes coisas. É só para te mostrar que Ele ouve as nossas orações. Amém? Eu disse semana passada que eu fiz no dia 8 de maio, eu fiz uma lista e pedi algumas coisas que para Deus, aliás, para mim eram impossíveis, mas tudo que é impossível para mim, é possível para Deus. Dia 8 de maio, eu fiz, e dia 18 Deus começou a responder as minhas orações. Agora escutem, quase todo dia tem uma resposta da minha lista de oração. Amém? Eu fico pensando, meu Deus, por que a gente deixa de orar e de crer em Deus, ou crer desconfiando em Deus, e Deus tem um depósito enorme para dar as bênçãos para nós. Ele disse, eu sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz para dar o fim que vocês desejam. A minha pergunta é, o que é que você deseja? Porque, Márcio, nós precisamos estar cheio do conhecimento da vontade de Deus, amém? Precisamos fazer a vontade de Deus. Agora me ouça aqui, quando a gente começa a fazer a vontade de Deus, chega uma hora que Deus diz assim, o quê? Você começou a fazer a minha vontade, agora vamos fazer o contrário. Eu vou fazer o que tu queres, ou seja, a tua vontade. Aí o texto vai dizer assim, agrada-te do Senhor, e Ele fará o quê? O desejo do teu coração. Então, à medida que você faz algo que agrada a Deus, Deus começa a dizer, eu acredito que Ele pode querer o que Ele quiser que eu vou fazer. Vocês lembram que quando Elias tinha que ser arrebatado, ele olhou para Eliseu, Eliseu fica aqui, porque eu vou para Betel. Eliseu disse, assim como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Aí ele foi, então ele chegou, eu vou a Jericó, ele disse, eu vou contigo. Depois disse, eu vou a Jordão, ele disse, eu vou atravessar contigo. E depois do Jordão, sabe de uma coisa? Ele olhou para ele e disse, rapaz, me diz o que é que tu queres. Eu já percebi que você é daqueles que não desistem no primeiro não. Na primeira derrota, você continua firme, e por causa da tua firmeza, eu vou perguntar para ti, o que é que tu queres? Jesus está perguntando, o que é que tu queres? Ei, o que é que tu desejas? O que é impossível para Deus? Ei, você já é nascido de Deus, você tem toda a substância de Deus para vencer. E essa é a vitória que vence o mundo e a nossa fé. Ai, pastor, eu tenho uma enfermidade terrível. Isso é alguma coisa impossível para Deus? Onde está a tua fé? Porque continua no mesmo lugar. Porque que anos e anos a fio você continua no mesmo lugar e Deus está dizendo, ei, dá um passo de fé. Tome posição. A fé, irmãos, é só para nos conectar na fidelidade de Deus. Você não vai fazer porque tem pensamento positivo. Você vai receber, é porque você crê que Deus é fiel. E como Ele é fiel na sua palavra, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Amém.
A minha palavra esta noite é para dizer a você: vale a pena crer em Deus. Eu vou orar esta noite. E se você crer, escuta isso aqui. Eu vou orar e você vai dizer ao Senhor qual é a tua guerra. Ou nós vamos acreditar que Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, ou você passará o resto da vida na igreja sofrendo as mesmas pressões, tendo derrotas após derrota. E Deus está dizendo: ei, chegou o tempo de você começar a caminhar em vitória. Chegou o tempo de você mudar o teu status de vergonha, de angústia, de sentimento de perda o tempo todo. É hora de eu e você nos levantar em nome de Jesus. Ei, aquele que fez o universo pela sua palavra, criou as grandes e as pequenas coisas, as mais complexas que alguém possa imaginar. Ele não pode entrar na tua casa? Ele não pode resolver esse problemazinho que você tem, que você pensa: meu Deus do céu, isso aqui é impossível. Ei, quando o Espírito do Senhor se levanta, ele se levanta para colocar o nosso inimigo a correr. Ele nos ama. Você se sente amado por Deus? Se sente? Mas você tem guerras terríveis, não tem? Aí Deus está olhando de lá: achei foi bom. O outro: tu vai morrer. É assim que Deus faz? Estou gostando de ver tu te ferrar. Opa! Vai cair no abismo. É assim que Deus fica? Ou Deus fica dizendo: se você ouvisse a minha voz, a tua paz seria como de um rio que corre para o mar. Vocês não têm nada porque vocês não me pedem. Eu acho que Deus fica olhando assim: se tu me pedir. Ele olha para outro e diz: se você cresce. Ele olha para outro e diz: meu filho, pede o que tu queres e eu te darei. Está na hora da gente pegar aquilo que está na palavra e começar a vivenciar isso.